Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém, igreja? Vamos iniciar o culto desta manhã. E aproveitando que você está escolhendo um lugar para se assentar, está se aproximando. Se você puder, cumprimente quem está aí do seu lado, né? Já dá um bom dia, talvez você já fez isso. Mas cumprimente aí uma pessoa do seu lado, um irmão, uma irmã. Deseje um domingo abençoado para esse irmão, para essa irmã, que seja um tempo muito especial para todos nós que estamos aqui e aqueles que nos acompanham na transmissão na internet. Você está feliz? Amém? Vamos ler o Salmo 119, verso 45, para nós iniciarmos o culto desta manhã. Salmos 119, versículo 45. Facinho de achar, hein? Salmo 145. Opa, é para ver se você não presta atenção. 119, versículo 45 diz assim: andarei em liberdade, pois tenho buscado os seus preceitos. Amém? Vamos ler juntos, é só um versículo pequenininho. Eu acho que tem na projeção, se você quiser, fica mais fácil para ser uma linguagem só. Vamos lá? Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Então a palavra do Senhor já nos mostrando que a melhor coisa que nós podemos fazer é buscar os preceitos. O que é preceitos? É os ensinos, é os caminhos do Senhor. E nós estamos aqui para isso, né? Hoje é o dia da independência do Brasil. Há alguns anos, Pedro Álvares Cabral, no margem do Ipiranga ali, né? Ele... Hã? Ah, não é verdade. É para ver se vocês estão espertos. Agora no culto eu vou falar isso. É que a gente vai falando, já está com a cabeça em outra coisa, né? Mas, bom, hoje é o dia da independência do Brasil, é verdade. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Aí tem uma professora aqui, depois ela vai me corrigir, né? É verdade. Mas eu estava pensando hoje, né? Como isso também se aplica na nossa vida espiritual. Porque quando um dia todos nós fomos encontrados por Jesus, Ele também nos libertou, né? Ele trouxe libertação da escravidão, do pecado, de estarmos indo para as trevas. E hoje nós somos livres, amém, meus irmãos? Hoje nós somos livres para servir a Deus, para prestarmos um culto ao Senhor. Você veio hoje, nessa manhã, para isso. Logo mais à noite, a turma do culto, né, da noite, também vai vir para prestar um culto ao Senhor, mas com liberdade. E a palavra de Deus também fala, né, que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então que você expresse, né, toda a sua adoração, todo o seu louvor a Deus, que nós temos a liberdade de adorar ao Senhor com tudo que somos, com que temos, e não deixe nada impedir a sua adoração, porque muitas das vezes a gente entra, né, na igreja, a gente vem disposto, mas quantos de nós às vezes vem com o coração apertado, vem com o coração partido porque a semana não foi boa, mas creia que Deus, nessa liberdade, novas para mim e para você, amém, meus irmãos? Então vamos orar, abaixe sua cabeça, clame ao Senhor, entregue a sua vida, este dia, este culto na presença do nosso Pai.
e permita que a liberdade que Ele nos deu, o Espírito Santo fale ao seu coração, dos louvores, das orações, da mensagem que será ministrada, da ceia do Senhor, que seja um tempo especial para todos nós. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos reunidos e queremos Te agradecer, ó Pai, pela semana que passou e por este dia que nós separamos esse tempo para estarmos na Sua casa. Obrigado por esse privilégio, por esta oportunidade, Senhor, de nós nos reunirmos nesta liberdade que temos para expressar o nosso amor, a nossa alegria, a nossa gratidão ao Senhor. Que esta liberdade, ó Deus, possa fazer com que expressemos a nossa verdadeira adoração, porque nós viemos na Tua casa para isso, para adorar, para louvar ao Senhor. Que nada venha impedir, ó Deus, as nossas expressões, seja em canções, em palavras e orações. Que não sejam os problemas, ó Deus, que venham interromper a nossa adoração. Que não sejam os medos, as dúvidas que venham nos prender, mas com a liberdade que o Senhor um dia nos libertou, possamos entregar o nosso melhor nesta manhã. Abençoa cada um que já está aqui, aqueles que vão chegar, aqueles que estão acompanhando na transmissão, ó Deus, o nosso culto. Que seja um tempo abençoado para todos nós. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Que não haja dúvidas do soprar do Senhor nos nossos ouvidos, das Tuas palavras, daquilo que o Senhor quer nos ensinar neste dia, Pai. Que não haja barreiras e obstáculos. Perdoa, Senhor, também os nossos pecados. Alguma coisa que talvez fizemos, que não foi intencional, mas talvez pensamos, falamos de alguma maneira. Purifica o nosso coração nesta manhã, Pai. Porque nós estamos diante da ceia e queremos participar deste momento, para que seja um tempo muito especial para nós. Entregamos nossas vidas, esse culto, nas Tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, vamos adorar a Deus. Amém. Graça e paz. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. A glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando. Levante suas mãos. Vou receber, vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor
Amém, glórias a Deus, graça e paz a todos. Amém. Os irmãos podem sentar, Deus abençoe a todos. Eu gostaria de saber se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Levante sua mão se alguém é visitante. Temos uma irmã lá atrás, Deus abençoe, obrigado pela sua presença, lá à minha direita. Temos também uma jovem aqui à esquerda, obrigado Fernando, Deus abençoe pela sua presença. São essas que estão nos visitando? Vamos receber com uma salva de palmas, bem carinhosa. Deus abençoe vocês. Sintam-se bem na família Vila Diva. Vocês são sempre bem-vindas na casa do Pai. Vamos agora chamar as nossas crianças, vir aqui à frente. Nós estarmos orando por elas. Podem vir as crianças que estão essa manhã. Vamos orar, abençoar elas. Elas estarão indo para o culto do Ministério Infantil. Mas antes nós abençoamos, nós oramos por elas, nós demonstramos o nosso carinho a elas como a Igreja de Jesus. Olha só, estou aguardando elas virem. Muito bom. Olha só, sempre um grupo bonito, feliz. Amém. Vamos abençoar nossas crianças em nome de Jesus. Senhor meu Deus, te agradecemos de coração pelas crianças que estão essa manhã, abençoada de domingo. Te agradecemos pela família delas. Te agradecemos porque elas estão na tua casa, que elas possam sempre se sentir felizes, alegres, em estar umas com as outras, mas principalmente com Deus, que elas sintam a presença de Deus, que possam aprender, que aquilo que está sendo ensinado possa produzir frutos no tempo certo, de salvação, de compromisso, e que o Senhor no dia a dia delas, proteja de todo o mal deste mundo. Deus, enche elas de paz, de amor, de fé, de alegria, de todas as coisas boas. Também sobre os lares delas, nós abençoamos esses lares. E abençoamos também o Ministério Infantil, a equipe, Deus, que continue sendo abençoada e usada pelo Senhor para abençoar as nossas crianças. Nós agradecemos e louvamos por elas, em nome de Jesus. Amém. Salve de palmas nossas crianças. Deus abençoe elas. Vamos agora a algumas comunicações, também importantes. Primeira comunicação, relembrando os irmãos, sobre a Semana da Compaixão. Sempre no início do mês, nós fazemos essa lembrança, então sempre reforçando, os irmãos tragam as suas ofertas em alimento, ou então façam o Pix para a conta da nossa associação, da ABAC, Nós sempre damos orientação para você colocar o 01 na frente, para os tesoureiros eles identificarem que essa oferta é específica para a compra de alimentos, para continuarmos abençoando famílias da igreja e do bairro que precisa. O próximo aviso é sobre a questão dos novos membros da nossa igreja, Ou seja, se você quer ser membro da nossa igreja, entre em contato com a secretaria para maiores informações. Ou seja, você vem de uma outra igreja e quer ser membro da Vila Diva, entre em contato com a secretaria, depois o pastor estará dando as orientações. E também, se você não é batizado nas águas, do mesmo sentido, também há outra forma de você ser membro, também entre em contato, que o pastor também estará dando as orientações. Então, se você quer fazer parte oficialmente da família Vila Diva, então, entre em contato com a secretaria, que depois o pastor, a secretária estarão dando as orientações para você, tanto de ser membro como de ser batizado. O outro aviso aqui é também importante, é bem específico, mas para todos, para os jovens da nossa igreja, no próximo sábado, dia 13 de setembro, lá na igreja, lá na PIB de Vila Formosa, haverá um encontro entre jovens de várias igrejas batistas, Primeira celebração dos talentos, encontro de jovens, Eu estou vendo aqui várias igrejas, Vila Formosa, Vila Carmosina, Cardoso Franco, Jardim Augusta, Getsemane, inclusive Vila Diva. Vila Diva também estará participando oficialmente. Então, próximo sábado, para os jovens da nossa igreja, encontro de jovens lá na PIB de Vila Formosa. Aqui temos o endereço também, se alguém quiser mais informações de como chega, nós sabemos. Mas é o próximo sábado, tá bom? Incentivando os jovens a estarem conhecendo outros jovens, estarem em comunhão com jovens de outras igrejas batistas também. O outro aviso é referente à nossa cantina, no culto da noite. Hoje é dia de mini pizza, Aí temos até os sabores, tem pizza salgada, pizza doce, com refrigerante. Então,
após o culto da noite, então a nossa cantina, nossas irmãs, a equipe está preparando esse momento também de mini pizzas, tá? Após o culto da noite, hoje. Então, vamos ter a ceia do Senhor à noite também. Então, depois continuamos esse período de comunhão também, de comunhão e também de comer, obviamente, né? Creio que a maior parte das pessoas gostam de pizza. Então, após o culto da noite, tá bom? Então, hoje é um dia especial também por causa disso, a nossa cantina está preparando esse momento para nós. Então, são esses os avisos dessa manhã. Vamos agora à parte de entregar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus, né? Aqui temos projetado as formas, né? Além do gasofilácio, pode fazer a sua transferência. Mas vamos ler lá em 1 Crônicas 29, capítulo 14. 1 Crônicas 29, capítulo 14, que assim diz: Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Aqui é uma declaração, na minha visão, de humildade, né? Quem é você? Mas Deus nos dá esse privilégio de servir a Deus, inclusive com os dízimos e as ofertas. O autor aqui fala, mas quem sou eu, né? Ou seja, humanamente, quem somos nós para darmos alguma coisa para Deus, ou para retribuirmos? Mas Deus nos dá esse privilégio, independente da sua humildade, independente da sua limitação, Deus nos dá sempre o privilégio de contribuirmos com Ele mesmo, com a obra dEle, inclusive com os dízimos e as ofertas. E aqui também completa dizendo que tudo vem do Senhor, ou seja, tudo que nós ofertamos, nós recebemos primeiro de Deus, e aqui o autor deixa bem claro, nós apenas demos o que vem das tuas mãos. Olha só, nós estamos apenas dando aquilo que Deus já nos abençoou. Então, dízimos e ofertas é uma obediência, mas também é uma gratidão. Deus já te abençoou antes. Todos nós somos abençoados, pense bem nisso. Você já foi abençoado, inclusive financeiramente. Então, nós apenas retribuímos com amor, com gratidão, aquilo que Deus já nos deu. E é um privilégio, como diz aqui. Então, vamos agradecer a Deus por esse privilégio de servirmos a Deus, de ofertarmos na casa do Senhor. Vamos orar e também colocar diante do Senhor a nossa vida, de repente financeira, de repente você tem alguma dificuldade nessa área, está desempregado. Vamos crer que Deus vai nos abençoar também. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, humildemente, nós agradecemos pelo privilégio de servirmos ao Senhor e também de contribuirmos, ó Deus, para a Tua obra. Apesar das nossas limitações, o Senhor nos abençoou bastante antes, o Senhor nos dá essa condição, ó Deus. Por isso eu peço que o Senhor retribua a generosidade, a fidelidade dos Teus servos, a gratidão, ó Deus. Continua abençoando cada família de nossa igreja, continua multiplicando os recursos, continua dando tudo aquilo que nós precisamos. Se alguém também está com dificuldade nessa área, que o Senhor venha abrir portas, resolver situações, Pai, e que o Senhor também renova a nossa confiança no Senhor, que o Senhor sempre nos dará bênçãos antes de nós ofertarmos, Deus, que possamos, que não deixamos nos influenciar por qualquer palavra deste mundo, qualquer dúvida em nosso coração, mas que possamos generosamente servir ao Senhor. Abençoe cada família aqui, abençoe a nossa igreja, Deus, na administração desses recursos, que eles se multipliquem e que eles continuem sendo usados para o crescimento do Teu reino. Por isso nós te agradecemos e consagramos esse momento em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, poderá estar trazendo aqui na frente para nossas irmãs, no gasofilácio, e as nossas irmãs estão aqui para receber os nossos pedidos de oração. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor
seu filho pra morrer em meu lugar. Diga, Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Jesus, pelo teu amor, está sempre de braços abertos para nos receber. Obrigada, Deus. Todos juntos? Mesmo sendo assim, pobre e pecador, diga, Deus me ama. Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Diga, Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Quantos têm a certeza do amor de Deus aqui? Amém, queridos? Você pode se aproximar de quem está do seu lado, para a gente orar um pelos outros. Essa é a demonstração que nós fazemos, né, de amar os nossos irmãos, de amar a Deus. A Bíblia declara: se alguém afirma que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, este é mentiroso. E uma das demonstrações que nós podemos fazer, que amamos uns aos outros, é isso aí, ó, de mão dadas, orar por ele, por ela, essa pessoa que está próxima de você. Então vamos fazer isso agora. Peça que Deus abençoe a semana deste irmão, desta irmã. Tantas lutas talvez eles enfrentam, vocês, nós enfrentamos, que só o amor de Deus é quem pode nos fortalecer, quem pode nos ajudar. Vá orando aí quem está do seu lado, vai orando, vai intercedendo por essa pessoa. Talvez uma pessoa, um amigo que você sabe que não teve uma semana boa. Agora é a hora de você demonstrar o amor de Deus, orando, intercedendo por esta vida. Vai clamando ao Senhor, vai colocando ela diante de Deus. Talvez seu filho, sua filha, que precisa conhecer do amor de Deus.
talvez está longe do caminho do Senhor, talvez um dia ele encontrou Jesus, mas se afastou. Agora é a hora de você orar por essa vida, por essa pessoa, que você vá orando aí onde você está, vá orando por essa vida, vá clamando pela sua casa. Talvez você entrou aqui nesta manhã com dúvidas no teu coração, talvez com incertezas, talvez dizendo: será que Deus me ama mesmo? Eu passo tanta luta, eu passo tanta dificuldade, sabe? Mas eu queria sentir esse amor de Deus. Então fale com o Pai, fale com Deus. Jesus é a maior demonstração do amor de Deus. Ele te ama, nós acabamos de cantar, não há dúvidas. Vá clamando, diga ao Senhor: Deus, olha, eu tenho passado por tantas lutas que eu não tenho sentido o teu amor. Talvez seja essa a sua situação, mas o amor de Deus vai te abraçar nessa hora. Essas mãos dadas simboliza que Deus está pertinho de você, aonde você está. Em nome de Jesus, continue clamando, continue orando a Deus. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que Tu és maravilhoso, que, Senhor Deus, cuida de cada um de nós de uma maneira tão especial, que, Senhor Deus, o Senhor nos amou. E, Senhor Deus, a Tua palavra diz que terrivelmente o Senhor nos amou, de uma forma, Senhor Deus, tão grande, Senhor, que o Senhor Deus entregou Seu Filho, sim, para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E não é agora, não é nesse momento, e não é nesse instante que você vai se sentir só, porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor está contigo em todas as situações, em todos os momentos. Ele age sobre a tua vida de uma maneira especial. Mesmo quando tudo parece não dar certo. Mesmo quando as coisas não estão da forma que a gente quer. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado de você, da sua família. Tem cuidado daqueles que são seus. Tem sido com aqueles que precisam, Senhor. Haja, Senhor Deus, agora, Pai, nesse momento, em cada pensamento, em cada pedido, em cada instante, Senhor Deus, que cada um está aqui, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor Deus ouve as orações. E, Senhor Deus, quando nós clamamos com fé, quando nós clamamos, Senhor Deus, com o nosso pensamento voltados a Ti, tenha certeza, o Senhor Deus ouve as nossas orações. E que ela, Senhor Deus, haja de maneira tão especial, que você possa se sentir realmente abraçado por esse Deus, possa se sentir acalentado por Ele, sabendo que Deus está aqui neste lugar, para que você possa o exaltá-lo, possa adorá-lo, possa pedir a Ele, que Ele age sobre a tua vida de uma maneira especial. Não há momentos melhores, ó Pai, do que o momento de estar contigo. Porque muitas das vezes, como aquela música diz, Senhor Deus, há momentos que olhamos para trás, e nós, Senhor Deus, olhando para trás, não sabemos, ó Pai, aonde o Senhor está, não sabemos, Senhor Deus, em que momento o Senhor está na nossa vida, e nos sentimos só, nos sentimos sem ter ninguém ao nosso lado, mas o Senhor está sempre ao teu lado. Ele está sempre perto de você, está pronto para te ajudar a todas as coisas. E eu quero declarar na sua vida, meu amado, minha amada, que você que está aqui nesta noite, nessa manhã, entenda que o Senhor Deus, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Ele tem um tempo certo para agir neste problema, nessa dificuldade. Ele tem um tempo certo para mudar e transformar os caminhos. Ele tem um tempo certo para abrir e para fechar portas. Ele tem um tempo certo para agir sobre cada um de nós. E nós, ó Pai, devemos colocar nas mãos dEle, porque quando nós colocamos na mão do Senhor, é Ele que age, é Ele que faz, é Ele que acontece na nossa vida. Não há jeito, não há maneira, não há jeitinho nosso, não há força nossa, não há inteligência nossa maior do que o nosso Deus. Coloque tudo na mão dEle e Ele tudo fará na sua vida. Há um Deus aqui, há um Deus aqui, há um Deus aqui.
Há um Deus que age sobre a tua vida, há um Deus que age sobre cada um de nós. Ele está aqui sobre a tua vida, fazendo e acontecendo, porque o Senhor Deus te conhece. Oh Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, não há outro além de Ti, Senhor, que conheces e sonda os nossos corações, e tem, Senhor Deus, cuidado de cada um que está aqui. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, Senhor Deus, toda doença, toda enfermidade. Há alguém preocupado com enfermidade aqui, o Senhor está dizendo, eu cuido. Se há alguém aqui preocupado aqui, que Senhor, eu não tenho uma saída, o Senhor diz, eu sou a saída. Se há alguém aqui preocupado em o que vai fazer amanhã, o Senhor diz, eu sou o dono do amanhã. Se há alguém aqui preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir, o Senhor diz, eu cuido. Oh Deus, obrigado Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós de uma maneira especial. O Senhor sabe, Senhor Deus, como cuidar. Oh Deus, tem gente que aqui está com o coração dizendo, Senhor Deus, meu coração está apertado. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que pensar. Eu não tenho saída. Eu estou no fundo do poço. O Senhor está te dizendo assim, todo o fundo do poço, olha para cima, porque para baixo não tem mais para onde ir, mas para cima você vai me ver, mas para cima você vai me ver, e eu já estou indo aí, com tua vitória, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus, aleluia. Glórias é o teu nome, Senhor. Há ministérios, desculpa aqui, pastor. Há ministérios aqui que os seus líderes estão preocupados do como que vai fazer ou deixar de fazer. O Senhor está dizendo, entrega para mim. Entrega para mim o teu ministério. Porque a pessoa tem dito que o ministério é dela. Porque tem falado que o ministério é eu que faço, é eu que aconteça. E você não faz nada se não for com Deus. Líderes, professores, as pessoas que estão aí cuidando um dos outros, não é teu, é de Deus. Entrega na mão de Deus. Se dispõe a isso. E Ele fará na sua vida e nesse teu ministério. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Levante suas mãos aos céus, adore ao Senhor. Deus me ama. Adore a Deus, igreja. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor e dizer para essa pessoa que está aí do seu lado, Deus te ama, hein? Amém, meus amados. Ainda em pé, pensou que você ia sentar, né? Vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 5. Quero ler do versículo 6 até o 8. Romanos capítulo 5,
a partir do verso 6, diz assim: De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Amém? Pode se assentar. Bom, hoje é um dia especial. Na verdade, todo domingo é um dia especial, porque estamos junto com os irmãos e na casa do Senhor. Amém, igreja? A Bíblia declara: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, é uma alegria estarmos juntos aqui para celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela transmite muitos ensinos, muitos princípios importantes para nós, que não podemos esquecer na nossa caminhada, inclusive o amor de Deus. As lutas, meus irmãos, fazem a gente esquecer desse amor de Deus. Eu sei que você tem, né, essa consciência, que você tem guardadinho aí no seu coração o amor de Deus, mas às vezes as batalhas da vida pode ser que ajude o inimigo a colocar setas no nosso coração, dizendo: Deus te ama mesmo? Olha só o que você está passando. Deus ama você? Olha a sua saúde como é que está, olha o seu emprego, olha o seu salário, olha a sua empresa, olha a sua família. Então, às vezes, diante de tanta luta que nós atravessamos, pode ser que o inimigo queira se aproveitar de situações difíceis que nós vivemos para nos afastar do amor de Deus. Realmente tudo dá errado para mim, então eu vou seguir o meu caminho, eu vou fazer o que eu quero, a minha vontade. E aí, né, a gente sabe que isso não é só história, mas infelizmente algumas pessoas tomam essa decisão. Eu vou seguir porque já que eu passo tanto problema, então eu vou fazer o que eu quero, porque obedecer a Deus parece que está mais difícil. E de fato, meus irmãos, obedecer a Deus aqui nessa terra nunca será fácil. Foi Jesus mesmo que disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos que negar o nosso eu diariamente. Isso não é fácil. Negar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, para se submeter à vontade de Deus. Não é fácil. Mesmo quando nós temos o Espírito Santo. E esta é a batalha interna que nós temos. O Espírito Santo muitas das vezes fala: olha, vai para cá, e a nossa carne está falando: vai para cá. Então essa luta interna existe dentro de todos nós. Mas nós não podemos esquecer que o amor de Deus se manifestou para nos fortalecer nessas batalhas. Inclusive, né, a maior demonstração do amor de Deus, quem é? É Jesus. Jesus que veio a este mundo para dar a sua própria vida em nosso lugar. No texto que nós conhecemos, eu acho que é o primeiro versículo que a grande maioria dos cristãos aprende quando estão começando a vir na igreja. Qual é? João 3,16. Pelo menos a maioria é assim, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maior demonstração do amor de Deus. Demonstração do amor de Deus não está em nos dar uma vida razoável, com carros, com bens, com casas, apesar que Deus também nos abençoa com tudo isso.
Mas a Bíblia demonstra que Deus não mandou presentes para nós, coisas que nós buscamos nesse mundo. Deus mandou o maior presente dele, que era Jesus. E hoje nós estamos aqui justamente para relembrar desse sacrifício de Jesus, que custou a sua vida, né? Custou o sangue de Jesus por cada um de nós, que nós não, como eu disse, não podemos esquecer, meus irmãos, que custou algo de Jesus por mim, por você, né? E hoje nós estamos aqui justamente para refletir sobre esta verdade, que às vezes a gente não para pensar no dia a dia. Mas hoje, como estamos prestando um culto ao Senhor, e que bom que você veio nessa manhã, que estamos aqui alguns minutos para celebrar a ceia do Senhor, nós vamos pensar em algumas características deste amor de Deus por nós. E a primeira delas, para a gente não perder muito tempo, é que o amor de Deus conhece todas as coisas e não desistiu de nós. Quando você vai ler, se você quiser abrir a sua Bíblia, porque nós vamos acompanhar esse Evangelho de João, capítulo 13. E essa foi uma das características do amor de Jesus, no versículo 1, capítulo 13 de João. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo, preste atenção nessa palavra, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Olha para cá. Então veja só, esse versículo mostrando que Jesus sabia da sua hora. Jesus sabia do momento de maior aflição da sua trajetória aqui na terra. E nós vemos isso justamente quando Jesus está no jardim do Getsemane, e diz no Evangelho de Lucas que quando o Senhor Jesus estava orando, as gotas de suor dele se transformaram em gotas de sangue. Para você, nós termos a ideia do tamanho do sofrimento de Jesus, porque talvez alguém pense assim, mas Jesus não sofreu, ele foi filho de Deus. Sim, foi filho de Deus, mas viveu aqui nessa terra como homem. E o seu sofrimento fez ele suar, ao ponto de ser transformado as suas gotas de suor por gotas de sangue. Tamanho o sofrimento que Jesus sabia que iria passar. Mas mesmo assim, meus irmãos, Jesus sabendo de todo o processo, de tudo aquilo que custaria a sua vida, que custaria o seu sangue, custaria a sua vida, ele foi até o final, ele foi até o fim, ele não desistiu, ele não jogou a toalha. Aliás, ele disse na sua oração: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus, nessas palavras, demonstra o tamanho da sua aflição, o quanto ele estava sofrendo, a sua angústia, a sua dor, mas ele sabia que a missão dele era muito maior do que o seu sofrimento. E isso vem, meus irmãos, para nós também alimentar a nossa consciência de que quando tudo estiver difícil, para mim e para você, nós devemos olhar para o sacrifício de Jesus, por aquilo que ele fez também. Talvez em algum momento ali na sua oração, ele queria desistir, ele dizia: Deus, não aguento mais, Pai, para mim chega.
mas ele foi até o final. E quantos de nós, talvez, por passarmos essas oscilações de problemas na nossa vida, talvez já pensamos ou até falamos: Deus, eu não aguento mais, para mim acabou, para mim chega. Eu não vejo a hora desse assunto, dessa situação, ter um ponto final, porque eu não estou aguentando mais. Era mais ou menos isso que Jesus estava falando, em outras palavras. Mas aqui, meus irmãos, demonstra que Ele nos amou até o fim. Ele não desistiu da sua trajetória, da sua jornada. Então, isso nos faz olhar para a nossa vida, que por mais que esteja difícil a nossa caminhada, em alguns momentos ela vai ficar difícil, porque nós não somos uma igreja que ensina: olha, você vai prosperar sempre, que você vai ter vitória sempre. Às vezes as lutas chegarão, os problemas virão. No melhor crente da igreja, no melhor cristão da face da terra, as lutas chegarão, meus irmãos. Não podemos ter a imaturidade e achar: não, eu oro, eu leio a Bíblia, vou na igreja, faço jejum, participo da ceia, oferto na igreja, e eu nunca vou ter problema. Vai ter. Essa igreja ensina que o sofrimento faz parte do nosso crescimento, aliás. Foi assim que Jó conheceu a Deus. Foi assim que Jó, perdendo tudo, saúde, bens, família, inclusive seus filhos, perdeu todas as suas coisas. E lá no finalzinho ele disse: olha, eu pensava que conhecia Deus, mas agora de com Ele andar, eu conheço Ele agora de verdade. Eu creio sim num Deus que nos abençoa, irmãos. Eu creio num Deus que supre as nossas necessidades. Acabamos de orar, né? Intercessão, orar um pelo outro. Eu creio em milagres. Eu creio que Deus abre portas, que Deus multiplica aquilo que nós fazemos por Ele, para o reino. Eu creio nisso, mas também eu não posso descartar que a Bíblia mostra que o problema, o sofrimento para o verdadeiro cristão nos aproxima de Deus, nos faz achegar diante dEle e molda o nosso coração muitas vezes, porque foi isso que Jesus fez no Getsemane. Ele poderia ter virado as costas, ter se afastado de tudo e de todos, mas o sofrimento fez Jesus buscar a quem primeiro? Deus, o Pai. Então, quando eu e você, talvez não sentirmos o amor de Deus, por causa que estamos enfrentando as nossas batalhas, nós devemos nos aproximar mais dEle, não se afastar. Fazer como Jesus fez. Ele foi lá no Getsemane e ele orou, ele buscou a Deus. E esse é um grande ensinamento para mim e para você, de olhar para Jesus, olhar para o amor dele, e mesmo sofrendo, mesmo diante da sua aflição, mesmo sabendo do que ele iria passar, ele não desistiu. A primeira atitude dele foi: vou buscar a Deus, vou buscar o Pai, e Ele vai me fortalecer, e Ele vai me dar um ânimo, e Ele vai me ajudar. E é isso que eu desejo e declaro na vida dos irmãos. E quando você estiver sofrendo, passando por uma luta, que mesmo nessa trajetória, meus irmãos, você não desista, mas continue buscando a presença do nosso Pai. Amém, meus irmãos? Ele não desistiu, então não desista também. Se é que isso já passou na sua cabeça. Eu vou desistir do ministério, né? Talvez muitos aqui servem a Deus no ministério, talvez como na liderança, como o irmão Lázaro orou, né? Às vezes o líder: eu vou desistir. Não, nós não fomos chamados para desistir, nós fomos chamados como igreja para avançar, como filhos de Deus, para avançar, meus irmãos, e não desistir. Em nenhum momento Jesus desistiu. Em nenhum momento pense em desistir também. Amém, meus irmãos?
Segunda forma de nós entendermos o amor de Deus é que o amor, ele serve, mesmo sendo o Senhor. Jesus fez isso. Jesus, que poderia ter sido servido em todas as horas pelos outros, mas ele deixou esse princípio tão importante para nós. E a maior demonstração de amor que nós podemos também, entre várias, dizer que reconhecemos o amor de Deus e que amamos ao Senhor, é servi-lo. É fazer como Jesus fez. No mesmo Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4 e 5, olha o que diz aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Olha para cá. Jesus serviu, meus irmãos. O ministério de Jesus aqui nessa terra foi serviço para o reino, para Deus, o seu Pai, para a expansão de as pessoas conhecerem o amor de Deus. E nós temos esse chamado, irmãos. Não é só um pastor que se dedica 4, 5 anos estudando teologia, não é só um missionário que abre mão, talvez, dos seus sonhos aqui dessa terra, talvez conquistar bens e materiais, mas às vezes ele vai servir num outro país. O chamado não são só para essas pessoas evangelistas, não, o chamado é para todos nós. Você tem um chamado, você tem uma missão aqui nessa terra. Cabe a você descobrir o que Deus está me chamando, aonde Deus quer que eu sirva, o que Ele quer que eu faça, porque você tem um dom, espiritual, e nós não podemos tratar os nossos dons, eu digo nossos dons, porque o Espírito Santo, como diz a palavra, ele pode dar um ou vários. Mas nós temos dons espirituais que precisamos desenvolvê-los aqui nessa terra e não enterrar os nossos dons. E Jesus foi aquele mesmo que disse, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus é o maior modelo que nós temos, irmãos. Jesus serviu. Quem sou eu para também não servir? Jesus dedicou a sua vida em prol do reino. Quem sou eu para achar que a vida se resume a esse contexto que nós vivemos? Trabalho, casa, família, colégio, faculdade, sim, faz parte do nosso contexto de nós vivermos a nossa vida, mas vai muito além disso. No seu trabalho você pode servir a Deus, nos seus negócios, na faculdade, no curso, no treinamento que você faz secularmente, você pode servir a Deus, na igreja você pode servir a Deus. Porque foi isso que Jesus fez, ele pegou uma toalha que estava na sua cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. E naquela época, nós sabemos, né, que não existia um tênis, um sapato como nós usamos hoje. Mas a maioria deles usavam sandálias. E imagine você nas estradas empoeiradas lá da Palestina, aqueles lugares todos, como ficava o pé das pessoas. Eu me lembro, como quando era moleque, né? Criança, né? A gente jogava bola na rua e a gente gostava de ficar na rua o dia inteiro. Era o dia inteiro jogando bola, brincando, aquela coisa toda. Hoje as crianças ficam no tablet, né? No celular. É época boa, né, meus irmãos? Eu acho que... E eu me lembro que, assim, lá na minha rua tinha um campinho,
né? E a gente fez trave, o campinho era quase o tamanho dessa igreja. A gente fez trave, então a gente gostava de jogar bola com os meninos da rua, fazia contra com a outra rua, com os, né, os vizinhos nossos. A gente jogava bola valendo caixa de tubaína. Quem lembra da tubaína? Era caixa de tubaína, hein? Era a minha rua contra a Dulce, está aqui? Não? Que a Dulce mora lá na Rua Greco, era pertinho de onde eu morava quando era solteiro. Então era a minha rua contra a rua dela lá, contra os meninos da rua dela, da Rua Greco. Da Miranda Jordão, quem mora na Miranda Jordão aqui? Só a Clarinda, né? A Clarinda mora na Miranda Jordão. Então a gente pegava essas ruas um pouquinho mais ali perto da gente e fazia os contra, valia tubaína. E eu lembro que a gente jogava o dia inteiro, meus irmãos, bola. Agora pense, um campinho, não é essa quadra que nós temos aqui na igreja, né? Pense você o estado que a gente ficava no final do dia. Opa, isso aí. Chegava sangrando em casa, deixava o tampão da unha lá no campinho. Alguns saíam com um vergão assim, ó, preto, da poeira, do suor que misturava. Sujeira mesmo, barrento, a gente voltava para casa. E eu estou contando isso porque imagine só os pés daqueles homens, né, naquela época. E aí Jesus poderia falar assim, não, peraí, Pedro, calma aí, seu pé está muito sujo. Eu não vou pôr a mão nesse pé, não. Desculpa, eu não vou pôr a mão nesse pé, não. Está muito cheio de poeira seu pé. Mas Jesus lavou os pés dos discípulos, todo empoeirado, que poderia dizer assim, não, né? Não, eu sou filho de Deus, eu não vou fazer isso não, para, meu negócio aqui é outra visão, não. Mas mesmo pés empoeirados, Jesus pegou a bacia, a toalha, lavou e enxugou aqueles pés. Se é que a gente pode dizer assim, colocando até a mão na sujeira, né? Tanto é que Pedro, ele entendeu o que Jesus estava fazendo. E aí no começo ele fala, não, Senhor, não precisa colocar a mão nos meus pés, não faça isso. Olha só, então para Pedro falar isso, imagine a cor do pé de Pedro. Mas aí Jesus... Simão Pedro, é necessário que eu faça isso. Aí ele fala, então, não me lava só os pés, não. Lava o meu corpo todo. Né? Mas o que isso nos mostra, irmãos? Que nós devemos servir a Deus. Não gaste a sua vida só nas coisas seculares. Não estou dizendo para você não fazer mais nada na vida, não é isso, né? Não peça demissão do seu trabalho, não traga o seu colchão para a igreja, né? Travesseiro, lençol, não precisa fazer isso não faça isso, não vou ter problema. Mas entenda que a nossa vida não se resume só a essas coisas. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua família, você tem que se aprimorar, talvez alguns nos estudos, numa faculdade, num curso, num treinamento. Isso faz parte, mas não substitua as coisas de Deus só por essas coisas. Nesta manhã, clame a Deus e diga, Senhor, aonde eu posso te servir mais? Aonde eu posso ser útil no reino de Deus? Na igreja, nos ministérios, na oração foi falado aqui, a nossa igreja tem inúmeros ministérios que você pode trabalhar para o Senhor, e não há privilégio e recompensa maior do que trabalhar para Deus, amém, meus irmãos? Porque foi Paulo que disse, né, que
o Senhor vai recompensar a cada um. Deus vai te recompensar. Deus vai nos recompensar por nós dedicarmos um tempo, um dia, algumas horas de culto. Eu não sei, aqui, por exemplo, tem multimídia, só para você ter uma ideia, tem recepção, tem estacionamento, tem ministério infantil, tem louvor, tem muita coisa. Isso aqui só culto aqui. Intercessão. Não sei se eu falei recepção, falei? Só dentro de um culto. Imagine o que existe na igreja para você, Senhor. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, a minha vida é um chamado específico de missões, ou cuidar de uma igreja. Deus não está falando isso, Ele está falando, ei filho, filha, dedica um tempinho só da sua vida no meu reino. Na minha obra. É só isso. Num trabalho, para que Ele possa recompensar você. Amém, meus irmãos? Terceiro aqui, o amor que perdoa. Foi isso que Jesus fez, mesmo estando ferido. E é a nossa trajetória. João capítulo 13, verso 11 diz: porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Jesus sabia que alguém iria traí-lo. E mesmo assim, meus irmãos, Jesus amou. Amou. Quem foi que traiu Judas? Eu já dei a resposta, né? Oh, meu Deus, quem foi que traiu Judas? Quem foi que traiu Jesus? Se não souber agora, ó, nós vamos ter que conversar. Ou você não está prestando atenção, né? Judas traiu Jesus. Né? Ninguém traiu Judas, tá? A não ser ele mesmo. Mas Jesus sabia, né, que Judas iria traí-lo. Iria entregar Jesus por algumas moedas, por um beijo no rosto. E mesmo assim, Jesus amou aquela pessoa. Jesus amou. Porque Jesus não expulsou Judas do ambiente que eles estavam. Jesus, olha, seguinte, Judas, você é um traidor. Já começar a julgar, sabe? As coisas que a gente faz às vezes. Que alguém olha para a gente, olha lá, já está me encarando. Não gosta, aí a gente começa, não gosta de mim, tá vendo? Olha lá. Às vezes é coisa até da nossa cabeça. Mas Jesus não fez isso, já, né, Judas, você é um traidor, e aquela coisa, já começou a julgar Judas. Não. Jesus, nos evangelhos, mostra que Ele fez a refeição com eles, com todos. Jesus não excluiu Judas, tipo assim, Pedro, João, Marcos, ó, vamos jantar aqui, porque Judas, ele vai me trair, então deixa ele fora desse jantar aqui, tá? Da última ceia, então vamos comer só nós. Não, Jesus não excluiu ninguém, mas Ele amou, Ele participou, Ele trouxe junto, trouxe para perto, mesmo sabendo que alguém iria traí-lo. E essa é uma questão, irmãos, tão difícil para nós. Alguém que nos trai, alguém que nos decepciona, alguém que nos frustra, alguém que de repente fala as palavras que te machuca, que te aborrece, que te entristece, coisas que de repente você permite aumentar no seu coração aquele ressentimento, aquele rancor, que daqui a pouco vira ódio e daqui a pouco vira vingança, se bobear. Mas Jesus mostra que a nossa atitude tem que ser outra. Não estou dizendo que é fácil amar a todos, porque a gente gosta de amar quem ama a gente. Eu amo porque essa pessoa me ama. Eu considero porque ela me considera. Eu sou amigo porque ela é minha amiga. Mas difícil mesmo, e o desafio é justamente orar por aqueles que te perseguem. É bem dizer aqueles que falam mal de você.
você tratar de outra maneira aqueles que te perseguem, aqueles que mentem sobre você, sobre talvez sua casa, sobre sua família. Às vezes nem conhece o seu contexto, mas estão lá julgando, né, você. Então é difícil sim amar essas pessoas, e não estamos falando de ser amigas próximas, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. E foi isso que Jesus fez. É perdoar aqueles que nos ofendem. Quando Jesus estava já lá na cruz do Calvário, nós sabemos que a Bíblia fala que havia 2 ladrões, um de cada lado. E um deles, né, ali caçoando de Jesus, mas o outro disse: Senhor, lembra de mim. Eu errei, eu fiz um monte de atrapalhada, fiz um monte de coisa errada, mas lembra de mim. Com essas expressões, um deles estava dizendo: olha, eu sei que eu estou no último fôlego da minha vida, mas eu reconheço que o Senhor é Jesus, é Filho de Deus. E aí Jesus vira para aquele homem e diz: mas você é um pecador, você maltratou muita gente, você enganou muita gente, você isso. E deu aquela, né? Não, Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Às vezes, irmãos, vai ser difícil a gente falar para algumas pessoas. Mas eu penso que, olhando para a Bíblia, é isso que Deus deseja de nós: amar e perdoar. Talvez você esteja aqui nessa manhã e esse seja um assunto mais delicado para você. Talvez seja um assunto mais difícil. Talvez outras coisas você consiga administrar na sua vida, mas liberar perdão, perdoar, orar por alguém que te ofendeu, esse talvez seja o maior desafio da sua vida. Mas sabe o que vai nos ajudar a fazer isso? É olhar para aquilo que Jesus fez. Eu não merecia o amor de Deus. Eu não merecia o perdão de Jesus. E Ele me amou e me perdoou. Poderia estar em qualquer outro lugar, irmãos, e não só falo do privilégio de ser um pastor de uma igreja, mas ser um cristão. Porque o meu início da jornada foi essa. Quando eu aceitei Jesus, me converti, me batizei, e ali comecei uma nova vida com Deus. Então Ele olhou para mim, me amou, me perdoou, me lavou, me purificou, e mesmo assim, em altos e baixos, tropeços como ser humano, vou caminhando querendo fazer a vontade de Deus, o melhor para Deus. Vou errar? Vou. Em alguns momentos vou. Mas quando eu olho para o amor de Deus, eu vejo que eu não merecia. E aqueles que me ofendem, aqueles que causam feridas para mim, não mereciam o meu perdão, mas eu devo perdoar, porque um dia eu fui perdoado. Isso é com você também. Talvez você olhe assim e fale: essa pessoa não merece o meu perdão. Não estou dizendo para você marcar um jantar, né? Não precisa. Olha, venha jantar aqui, preparei algo especial, vamos ser amigos. Não é isso. Mas quantas pessoas muitas das vezes estão presas a esse sentimento de ódio, rancor, amargura, ressentimento, vingança. Estou falando de cristãos que frequentam igrejas, que às vezes é tão difícil perdoar alguém ou alguma situação. E talvez essa manhã seja o seu caso. Ele nos convida a perdoar também. Porque não se esqueça, irmãos, que na oração do Pai Nosso foi Jesus que disse: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos
os nossos devedores. Há uma condição. Mas se você se dispor, se você der esse passo, se você tentar, pelo menos orar e declarar e dizer na sua oração: olha, Senhor, eu estou ferido, estou machucado, machucada, sabe? Há uma ferida no meu coração, mas eu entendo que Jesus perdoou e eu também perdoo. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. Esse sentimento que talvez, pode ser que alguém tenha no coração, isso vai sair. E sabe o que vai entrar? A paz, a alegria no teu coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Baixe sua cabeça. São algumas coisas que nós vimos do amor de Deus. E sem dúvida nós podemos olhar para esse amor e mesmo mediante a tantas lutas também querer e ser como Jesus. Então não desista, não pare na caminhada, porque Deus não desistiu de você. Ele te amou e continua te amando. E quando você serve a Deus, você também demonstra esse amor a Deus. Não é só da boca para fora, mas quando você põe a mão na massa. Quando você arregaça a sua manga, no sentido simbólico, é claro, e fala: eu vou servir a Deus. Eu vou trabalhar na obra. Eu vou trabalhar para o Senhor. Eu não quero gastar só a minha vida nessas coisas da terra, ainda que elas sejam importantes. Mas eu também quero dar do meu tempo, da minha vida, para o reino de Deus. São posições que nós podemos ir tomando e demonstrando assim que amamos a Deus não só da boca para fora, mas na prática. Quando nós somos feridos e machucados, mas quando nós decidimos perdoar. E não só dizer expressões: olha, eu não quero ver nunca mais essa pessoa, eu não quero vê-la na minha frente nem pintada de ouro. Talvez isso seja coisas que você fala da boca para fora, mas na prática você só vai demonstrar que ama a Deus tomando essa decisão: eu vou perdoar. Porque o perdão não é um sentimento, não espere sentir para perdoar. O perdão é uma decisão. E quando você decide isso, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Vai tirar as lembranças ruins, vai tirar a amargura do teu coração, o ressentimento. Talvez hoje você se lembra da situação e isso traz dor para você, traz lágrimas. Mas se você nesta manhã se posicionar como Jesus perdoou, eu também quero perdoar. Se você der esse passo, outros sentimentos vão invadir o teu coração, que é o amor, a alegria, a paz. Você vai viver como uma pessoa leve, diferente. Não carregue esse peso da falta de perdão. Talvez você nem tenha forças para isso. Então na sua oração, aonde você está, diga para Deus: Deus, olha, eu não consigo, mas eu quero tomar essa decisão. Os meus sentimentos aqui estão machucados, né? Eu estou indo para um outro lado, mas eu vim aqui hoje ouvir a tua palavra, a tua voz. Para mim é difícil humanamente, mas eu quero dar esse passo. Eu perdoo fulano de tal. Se for o caso, diga o nome dessa pessoa. Fale. Deus, olha, essa pessoa me machucou demais. Ela me feriu. Eu não merecia isso, Senhor. Mas eu perdoo fulano de tal. Esse é o primeiro passo. E deixa Deus fazer o resto. Deixa o Senhor trabalhar. Porque foi isso que Ele fez conosco. Ele nos amou, nos perdoou. E hoje Ele continua conosco. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, por nossas vidas, mesmo sem merecermos. Quando nós olhamos para tudo e muito mais
do que Jesus fez, nós vemos que foi um amor e continua sendo um amor incondicional. Que as lutas não façam a gente se sentir rejeitado, não amado pelo Senhor, mas que o teu amor nesta manhã e todos os dias possa nos envolver. Quando a luta vier, quando Satanás vier lançar uma seta no nosso coração e dizendo Deus não te ama, você vai se lembrar, não, Deus me ama, porque Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar. Deus me ama porque Ele me perdoou. Deus me ama porque Ele me santificou e continua me santificando. Deus me ama porque Ele está comigo todos os dias. Deus me ama porque Ele já preparou um lugar especial na eternidade. Obrigado, Senhor, porque Jesus nos amou até o fim. O que seria de mim, de nós, se Ele não tivesse concluído a sua missão? Talvez hoje a nossa história seria outra. Mas obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela cura que o Senhor traz das nossas feridas. Obrigado pela certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Não deixa, Senhor, Espírito Santo, ninguém sair deste lugar com a dúvida, mas que cada um se sinta amado e acolhido, cuidado, restaurado pelo Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aí falar para a pessoa que Jesus ama ela. Jesus te ama, hein? Nós vamos servir a ceia do Senhor agora. E a ceia do Senhor também é um momento muito especial que nós temos nesse momento do culto. Então, o pessoal que vai nos ajudar pode vir aqui. A cada mês nós convidamos alguns ministérios para nos ajudar, né? Esse mês vai ser os adolescentes, todos são batizados. E alguns adolescentes estão servindo a ceia. Então você que é batizado, comunhão com Deus, fique de pé para você receber os elementos da ceia. Pode pôr a letra, por favor? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, porque mais alvo que a neve
1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Consagrar aqui esses elementos. Agradecendo o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Olhe onde você está. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque através da ceia do Senhor, podemos relembrar da morte, da ressurreição e da volta de Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não só morreu, mas hoje vive para todos sempre. E neste momento de comunhão, de ceia do Senhor, podemos relembrar este ato de sacrifício e amor por cada um de nós. Purifica o nosso coração. Nos ajuda a cada dia a andar com o Senhor e a fazer sempre a Tua vontade. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, assim como consagramos esses elementos, o pão e o suco. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Da mesma forma, em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Obrigado, equipe, agora da manhã, Deus abençoe, pode voltar para o lugar de vocês. Você tem aí cestinhos na janela, tá bom? E queria chamar aqui à frente, para receber o pão da família, o Vinícius e a Laís. Está aí, Laís? Vem cá, Vinícius, receber o pão da família. Vamos aplaudir ao Senhor por esse casal, essa família. Também a Nídia e o Luiz. Luiz está aí? Então vem receber o pão da família. Vamos aplaudir ao Senhor por esta família também, por esse casal. Deus abençoe, viu? Pela comunhão. Deus abençoe, tá bom? Pela comunhão. O filhão está lá no Ministério Infantil, né? Vem aqui, ó, para tirar uma foto. Nídia Fernando, vem aqui desse lado. Deus abençoe. Deus abençoe. Aí, Miguelzinho, vai comer um pãozinho hoje, hein? Deus abençoe. Vamos tirar uma foto. A Lu vai nos ajudar aqui. Enquanto a gente está tirando uma foto, abraça aí quem está do seu lado, né? Fala, que bom que nós estivemos aqui hoje juntos. Aí, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar mais uma vez. E antes de orar, reforçar aqui o convite que toda ceia a gente tem o quiz. Então, se você puder, 15 minutinhos no máximo, tá bom? Algumas perguntinhas que a gente faz da escola bíblica, então quero incentivar você, fica mais um pouquinho, tá bom? Eu vou fazer a oração final, mas se você puder, fique conosco, tá? Prometo que não vai passar da 13h. Estou brincando, tá? 15 minutinhos. Vamos orar? Levante suas mãos aos céus. Querido Deus, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra, pelos louvores, por estarmos em comunhão com o Senhor e com a Tua igreja. Obrigado pela ceia, Pai. Momento tão especial que nós podemos relembrar de tudo que Jesus fez um dia por nós. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que receberam o pão nesta manhã, Pai.
simbolizando a nossa comunhão, a nossa alegria de tê-los aqui na nossa família Vila Diva, Pai. Que o Senhor abençoe o lar, a família deles, todas as áreas de suas vidas, Pai. Que o Senhor esteja sempre presente, cuidando de cada detalhe de suas vidas. Derrama da tua bênção sobre os lares aqui representados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Então, se você puder, senta, que a gente vai ter o quiz, tá? Obrigado, família. Deus abençoe. Pode comer, não é?